Vamos lá, galera. Sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Então, uma grade até interessante, né, hoje, por uma sexta-feira, tá bom. Então, a gente separou aí para vocês 6 joguinhos para analisar. Então tá, eu e meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo tranquilo? Fala pessoal, tudo certo? Sexta-feira, então, primeiro sextou de fevereiro, né? Vamos para cima aí com esses 6 jogos. Então, cara, já chega aí deixando teu like aí, te inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo aí diário das nossas análises. Vamos começar na Bundes 2, Sandhausen e Darmstadt. Então, pela 19ª rodada, né, da Bundes 2, a gente vê que é um confronto aqui que o Darmstadt leva vantagem, né? Tem 4 vitórias, apenas 2 vitórias de Sandhausen e 2 empates. Confronto sempre bem quentes, né? Padrão Bundes 2 aí. Temos aqui esses dois 1-0 lá em 2019, 2020. De restante aqui, jogos ambas over aí, bem corrente. A gente vê aqui que o Sandhausen aqui voltou, ganhou seu jogo, né? E o Darmstadt também, né? Os amistosos aqui, o Darmstadt veio bem, né? Já tinha terminado bem a temporada passada ali, né? O ano passado. Já o Sandhausen aqui não vinha tão bem, né? Na reta final ali pré-copa e nos amistosos também não foi nada bem, não conseguiu vencer. Então, Darmstadt aqui, primeiro colocado, né? Líder aí, 2 pontos acima do Hamburgo. E o Sandhausen aqui, 12º colocado, né? Tem fazendo uma campanha ali, tentando fugir da zona, né? Tem 2 pontos a mais aqui do que o último e o penúltimo. Então, tá na degola aí, tá próximo. Então, em caso, o Sandhausen tem apenas 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Já o Darmstadt aqui vem fazendo uma excelente campanha fora de casa, né? Tem 5 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Vamos para mais dados aqui. Sandhausen marcou nas últimas 7, concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 2,5 nas últimas 3, 0,50 em 8. O Darmstadt aqui marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, under 3,5 nas últimas 10. Então temos uma média aqui, Sandhausen quase 3 por jogo, sofre 1,67. Já o Darmstadt aqui 2,44, faz 1,61. Então 0,5 HT de ambas as equipes aqui por volta de 70% e 1,5 também. Vamos para as odds. Temos aqui um Darmstadt a 2,04, Sandhausen a 3,95. Então, temos odds aí tranquilos aí para se trabalhar tanto um back Darmstadt, né? Ou até mesmo um Ley Sandhausen aí, que vem fazendo aí um péssimo campeonato, e o Darmstadt vem fazendo uma excelente campanha, e o líder da Bundes 2, fora de casa também vem fazendo bons jogos. Vamos para a minha entrada pré, fiz aqui um criar aposta, peguei aquele nosso padrão, né? 0,5 HT, 1,5 gols no jogo, e ainda o handicap mais 2 europeu do Darmstadt, então pode perder por até 1 gol de diferença. A gente sabe aí que na Bundes 2 aí são jogos bem loucos, né? De vez em quando aí o último ganha do primeiro, a zebra toca ganha do quem tá lá no pelotão da frente. Então, cara, ainda pegamos um handicap mais 2, que o Darmstadt pode perder por até 1 gol. E aquele nosso padrãozinho. O meu palpite, meu placar, vamos num 2-1 Darmstadt. Perfeito, é a análise do Di, nosso joguinho da Bundes, né? Clássico, entradinha clássica e da Bundes que vem batendo direto, gurizada. Então vamos para o nosso segundo jogo, Bundesliga 2 também, Paderborn e Düsseldorf. A gente vê aqui o histórico de confrontos, a gente vê que teve até um 0-0, 1-0 aqui, mas os últimos 5 aqui, tudo com ambas marcas, jogos movimentados, e é isso que a gente gosta na Bundes 2, né? A gente vê aqui a race das equipes, muitos amistosos aqui, né? Que acaba atrapalhando um pouco essa race dos últimos 10 jogos, né? Mas a gente vê aqui que o Düsseldorf tá com uma race bonita, né? Mas o Paderborn vem na quinta colocação aqui na tabela, né? Vem
na frente do Düsseldorf pela questão dos gols, né. A gente vê que são campanhas idênticas aqui, né, 9 vitórias, 2 empates e 7 derrotas para cada equipe. Até a mesma quantidade de gols sofridos, a única coisa que muda aqui é a questão dos gols feitos do Paderborn, que começou ali metendo várias goleadas, né, no início da Bundes. A gente vê aqui a race das 2 equipes jogando o Paderborn jogando em casa e o Düsseldorf jogando fora. A gente vê que o Paderborn acabou tropeçando nos últimos 2 jogos em casa, né, perdeu para o vice-líder Hamburgo, e essa derrota aqui que foi o ponto fora da curva que o Paderborn, né, tomou 2-0 pro Bielefeld, aqui. Então, pro Arminia, né, vamos chamar de Arminia mais fácil. Mas aqui faz uma campanha boa em casa, né, 3 derrotas e 6 vitórias. E aqui com umas goleadas, né, 5-0, 7-2, né, então jogos recheados de gols aí do Paderborn jogando em casa. E o Düsseldorf fora de casa, hein, venceu apenas 3, né, empatou uma e perdeu 5, então não faz uma campanha tão interessante fora de casa aí o Düsseldorf, é o Paderborn com uma campanha bem melhor em casa. Mas dado desse jogo, a gente vê aqui a média de gols do Paderborn é uma média bem interessante, né, quando joga em casa, 3,40. Do Düsseldorf até não é tão alto assim, né, jogando fora de casa, mas são 2 ataques aí que fazem uma média de 1,5 gol por jogo, e é isso que me chama a atenção. E também aqui a questão do 0,5 HT, 100% Paderborn, 80% para o Düsseldorf, 1,5 100% e 80%. O 2,5, o Düsseldorf que já baixa bastante a média dele, né, mas o Paderborn continua aí com uma média altíssima de gols, 80%. 2,30 Paderborn que joga em casa, o Düsseldorf aí a 3,2. Cara, são equipes bem parelhas, né, tá pesando aí a questão do mando de campo, né, do Paderborn, né, daí a odd tá um pouco mais esmagada. Mas aqui, cara, match odds eu vou deixar pro live. É complicado trabalhar match odds na Bundes 2 aí, as equipes se atiram e é muita trocação. Então, para te mamar um gol aí é batata, né? Então, cara, o que eu vou ficar de olho aqui que eu gostei, esse 2,5 já tá a partir de 1,75, né? Então, cara, aqui dando ali 10 minutinhos, 15 minutinhos, já vai estar um odd 2. E se o jogo tiver uma trocação interessante, é isso que eu venho buscar no trade aqui, se buscar gols, né? Esse 2,5 aqui, uma oddzinha perto de 2 ali, com uns 10, 15 minutinhos, para mim tem muito valor. Já minha entrada pré, eu vou fazer a clássica, né, gurizada? A clássica que vem nos dando um lucro muito bom, né? Então, a gente teve um lucro muito bom com essa clássica que a gente faz aqui da Bundes, né, no mês passado. Então vamos manter a pegada aí, pegar aí 1,5 gols no jogo, um golzinho no primeiro tempo e um handicap positivo, no meu caso que eu escolhi o Paderborn, né, vai ser o mandante, então um handicap mais 2, então pode até perder esse jogo por um gol de diferença, uma odd de 1,75, cara, extremo valor, se tratando de Bundes 2 aí, então essa vai ser minha entrada pré e o meu placar para esse jogo, 3-1 para a equipe do Paderborn. Fechou, papai. 3-1 Paderborn. A nossa entradinha clássica aí, né? Como o Danés falou, tivemos um desempenho muito bom no mês passado. Vamos agora para a segunda divisão holandesa. Jogo de um brabo lá, do Heracles contra o Utrecht. Então, te vê que o confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Heracles, né? 2 goleadas. Aqui a rede das 2 equipes, né? Então o Heracles aí vem de 3 derrotas seguidas. Então pegou aqui um jogo da Copa e perdeu 2 jogos na Liga, né? E o Jong, o Tret aqui, né? Também não vem num bom momento aqui. Vem de 2 empates e 2 derrotas aqui, né? Nos últimos 4 jogos. A gente vê que o Heracles ele vinha numa campanha muito boa, né? Tinha 5 vitórias e 2 empates. E já o Jong aqui tem 3 vitórias na race, né?
4 derrotas e 3 empates no total. O Heracles é segundo colocado, então tá perseguindo aqui, né, o primeiro Zwolle aqui, né, e já o Trash aqui é o último colocado, né, lanterninha da competição. Então a gente vê que o Heracles em casa só perdeu para o líder, né, tem um empatezinho aqui também lá no início, contra o MVV aqui. Já o Trash aqui conseguiu 2 bons resultados aqui, né? Contra equipes fracas e um empatezinho também contra a equipe da segunda parte da tabela. Tirando isso aí, vinha de 7 derrotas aqui, apenas um empate. Vamos para mais dados aqui. O Heracles marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu nas últimas 6, concedeu o primeiro nas últimas 4. Então, dado interessante para quem estiver trabalhando a favor do Heracles. Últimos 4 jogos aí, como a gente viu ali, ele não veio bem, né? Over 1,5 em 8. Já o Trash aqui concedeu o primeiro nas últimas 7. Então, um dado importante para estar a favor do adversário do Trash, né? No caso aqui do Heracles, concedeu nas últimas 7, 1,5 em 8, ou 3,5 em 8 também. Então a gente tem um Trash aqui com uma média de quase 4 gols por jogo, né? Faz 2,67. Já o Trash aqui, uma média de 2,5, sofre 1,60. 0,5 HT do Heracles 80%, do Trash aqui 73%, 1,5 muito bom das equipes, né? 95, 82, o 2,5 do Heracles muito bom, 86%, né? Do Trash 50%. Vamos para as odds, temos aqui um Heracles a 1,35, o Trash aqui é 7,6. Então é odds esmagadíssimas, né? A gente tem aqui um Heracles aí que não, nos últimos jogos aí não vem no bom momento, mas cara, vai pegar aí o lanterna da competição. Então a gente tem tudo para ganhar. Então, quem tiver método aí para trabalhar, um back no primeiro tempo aí, essa faixa de odds, se tiver padrão, o 2,5 me agrada bastante também nesse jogo, mas está partindo de 1,54 também. Então, levar para o live ali. Se a gente vê que o Heracles está dando um padrão de back, vamos tentar pegar esse back. Se a gente vê que o Trash também está saindo para o jogo ali, tá saindo nos contra-ataques, porque o Heracles aí tomou primeiro também em alguns jogos, nos últimos jogos. Então, ficar de olho nesse overzinho. Já minha entrada pré, fiz aqui um criar aposta, peguei o padrão ali do 0,5 e meio, né? E o Heracles para vencer. Então, acho que o Heracles tem tudo para voltar a vencer na competição e pegando lanterna e não deixar o líder disparar. Meu palpite, meu placar, vamos num 3-0 Heracles. Perfeito, é o jogo do brabo e não adianta, gurizada. Vamos tocar a ficha aqui e seguir para o próximo jogo, Augsburg e Leverkusen, pela Bundesliga. Quem vai analisar esse jogo para nós é o Di. Bora, Di. Tá contigo. Vamos lá. Os últimos 3 anos aí, o último jogo teve uma vitória do Augsburg, né? Mas temos aqui 5 vitórias do Leverkusen e um empate, né? Chama atenção que a vitória foi por apenas um gol de diferença. De restante aqui também jogos movimentados, né? Aquele padrão que a gente gosta da Bundes aí. E aqui é a raiz das duas equipes, né? O Augsburg aí, nos últimos 10 jogos aí, só 2 vitórias, né? Nos amistosos não ganhou apenas um, então perdeu 4 amistosos. E na volta aqui teve 2 derrotas e uma vitória. Já o Leverkusen aqui, né? Um bom momento. Temos aqui 8 vitórias e 2 derrotas. Os amistosos aqui perdeu apenas um, venceu 4. E na volta aqui da Bundes, venceu 2 e perdeu por Dortmund aqui. Chama atenção aqui nosso padrão também. O 0,5, 1,5 aí, bateu nos jogos do Leverkusen. Aqui no do Augsburg só não bateu num, né? Foi 1-0 para o Mönchengladbach. Então a gente vê que o Leverkusen é nono, Augsburg 14º. Aqui o Augsburg em casa tem apenas 2 vitórias, né? Ainda venceu o Bayern e venceu o Mönchengladbach. Tem aqui 5 derrotas e 2 empates. Já o Leverkusen não faz uma campanha tão boa fora de casa, mas se a gente for ver que as derrotas foi pro pelotão da frente aqui, né? Terceiro, sexto, primeiro e o quarto. De restante aqui conseguiu vencer ou empatar e jogo sempre com gols de ambas as equipes. Vamos para mais dados. O Augsburg marcou em 9, marcou no primeiro tempo em 8.
Então, aquele 0,5 entrando, né? Concedeu em 9, não ganhou em 9. Over 2,5 em 8. Então, saindo muitos gols. Ambas marcam sim em 8. Já o Leverkusen não perdeu em 8, marcou 2 ou mais gols em 7, 1,5 nas últimas 6 e aquele nosso 0,5 em 8. Então temos aqui acima de 3 a média de ambas as equipes, né? Augsburg 3,11, Leverkusen 3,33, média de gols sofridos aqui do Augsburg 1,83 e o Leverkusen aqui 1,67, tanto marcados quanto sofridos. O 0,5 HT aqui do Leverkusen muito bom, 83%, do Augsburg 67%, o 1,5 do Augsburg 72%, do Leverkusen 94%. Vamos para as odds aqui. Temos um Augsburg a 4,4, Leverkusen 1,87. Então tentar trabalhar, né, esse lei, a equipe do Augsburg aí, ou até mesmo o Beck, a equipe do Leverkusen, né? Temos boas odds para se trabalhar os dois. Então levar para o live aí, ver o que vai se encaixar no teu padrão aí no trade. E também, né, aquele overzinho, o 2,5 está 1,70. Então levar para o live aí, que são jogos bem quentes para se trabalhar gols, né? Minha entrada pré, fizemos aquele nosso padrão, né? Não adianta, é o que nem o Donates falou, é o que está entrando aí, é o que nós estamos achando de valor, porque também sempre odds esmagadas, né, do over. Então, cara, a gente pega ali aquele padrão de 0,5 HT, 1,5 gols no jogo, ainda pegamos aqui um handicap mais 2 do Leverkusen, né? Então aí, do Leverkusen pode perder por até um gol de diferença. Se quiser, se tu é mais ousado, bota o dupla chance aí que vai dar uma odd de 1,80. Então tem muito valor aí, tanto o dupla chance quanto esse mais 2 do Leverkusen, que está dando uma odd de 1,60 para nós. Meu palpite, meu placar, vamos num 3-1 Leverkusen. Perfeito. Bom, tá aí a análise do dia. E, cara, né, porque a gente tá fazendo direto essa entrada aí que a gente não tá analisando, né? Isso é tudo baseado nos dados, né? A gente vê aí que sempre tem gol do primeiro tempo, um e-mail bate direto. Então, a gente dá um handicap ali para a equipe que, no nosso ponto de vista, ali, que, pela nossa análise, vai ter vantagem no jogo. Então, é tudo baseado em números, não é à toa que a gente está com um lucro muito bom aí, né, nessa casadinha aí. Vamos tocar a ficha aqui. Vamos lá para Ligue 2, né? A segunda liga da França, né? Segunda divisão. O nosso querido aqui, o nosso Le Havre, né? A gente nem sabe como é que se fala, mas a gente chama de Le Havre e era isso. Contra o Paris. A gente vê os últimos confrontos aqui. O Paris tem até uma vantagem, né? Com 4 vitórias contra 2 do Le Havre e 3 empatezinhos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Le Havre com uma race muito boa, né? Tem uma race aqui que nos trouxe um green na última rodada, um pushzinho na penúltima aqui. Então vem com uma race bem interessante, 7 vitórias e 3 empates. E já o Paris aqui não tá com uma race tão interessante, né? Tá com 5 vitórias, um empate e 4 derrotas. E pegando aqui os últimos 4 jogos, né? Perdeu 3. Então não vem no seu melhor momento também. E a equipe do Paris, né? A gente vê que o Le Havre é simplesmente o líder, né? Isolado, 10 pontos acima do vice-líder. Então, cara, espetacular campanha aqui do Le Havre, que foi confronto contra o Bordeaux na última, né? Contra o Bordeaux aí. Então venceu o Bordeaux, então já abriu distância aqui. Bordeaux, que era o atual vice-líder, perdeu a posição para o seu Schalke. Então o Le Havre simplesmente faz a melhor campanha em casa, melhor campanha fora de casa. Muito bem aí a equipe do Le Havre. Paris vem na 13ª colocação, né? Faz uma campanha ali bem mediana, né? Então não tá disputando nada aqui no campeonato atualmente. O que chama atenção aqui é a campanha do Paris fora de casa é boa, né? Então ficar ligado aí. Mas, cara, vai pegar o brabo aí que simplesmente ganhou, não perdeu nenhuma em casa, né? Ganhou 7, empatou 3, né? Empatou as 3 primeiras, vem de 7 vitórias seguidas, o que dá esse up na campanha do Paris, e que ele conseguiu uma sequência muito boa aqui, né? Venceu 5 seguidas, mas já voltou pro seu padrão aqui, né? Tinha conseguido 3 empates e uma derrota, já vem de 2 derrotas consecutivas jogando fora de casa. Vai pegar o líder, brabíssimo.
não tem muito o que inventar nesse jogo, gurizada. Aqui eu até botei mais dados, mas aqui não tem nada que chame muita atenção, né. A média de gols das 2 equipes, são iguais aqui, questão dos gols nada chama atenção, a única coisa que chama atenção é o under 3,5, né, mas tá bem esmagado ali, então de gols eu vou ficar de fora nesse jogo. Questão das odds aqui, 1,95 para o Le Havre jogando em casa contra o Paris. Tá certo que o Paris teve uma sequência boa fora de casa ali, mas o momento atual, o Le Havre tá com 7 vitórias seguidas, então, cara, eu vejo muito valor se trabalhar aqui um back a equipe do Le Havre no primeiro tempo, e é isso que eu vou buscar nesse jogo. Já minha entrada pré, vou pegar aqui, até deu uma derretida, né, deu uma derretida, estava 1,70 quando a gente estava montando ali as análises, mas já caiu um pouquinho, caiu para 1,65 esse handicap, menos 0,25 para a equipe do Le Havre. Então eu vejo muito valor aí, caso dê empate, a gente perde metade do nosso stake, né, metade do nosso investimento. Se tu ainda tem dúvida sobre a questão dos mercados asiáticos aqui, ó, esses handicaps, dá uma olhada na descrição do vídeo, que a gente deixou um vídeo ali explicando direitinho o que é cada uma dessas linhas aqui, né? A gente explicou tudo direitinho para vocês, a questão dos gols também. Então, se tu tem dúvida, dá uma olhada nesse vídeo, que vai te ajudar muito. E meu placar para esse jogo, pessoal, 2-0 Le Havre e já era. Esquece, papai. É o brabo, líder aí da segunda Liga Francesa, Le Havre. Vamos lá então para o nosso último jogo de hoje, Premier League, joguinho do Chelsea e Fulham. Tá contigo aí, Doretes. Vamos lá, o Chelsea que Chelsea é safado, né, gurizada? Vamos lá, vamos com o Chelsea e Fulham aqui. A gente vê os últimos confrontos. Chelsea venceu 2 e perdeu esse último, que nos deu o green aqui, né? A gente fez uma entradinha nesse jogo. E a gente vê aqui a race das duas equipes, né? Race do Chelsea deprimente, né? 2 vitórias em 10 jogos. Realmente uma race muito ruim. Mas se a gente for ver aqui, ele pegou 2 vezes o City, né? Jogou contra o Liverpool. Então, cara, pegou uns adversários duros, né? Tem o City também, na verdade são 3 vezes contra o City, que loucura. Tomou três pauladas do City, daí pegou o Newcastle, que veio muito bem, daí teve um amistosinho com o Aston Villa, que nem não importa. Então, cara, claro que o momento não é bom, né, pro Chelsea, né, mas também pegou aqui uns adversários aqui que eu vou te contar, né, só paulada. E já o Fulham aqui veio com uma sequência muito boa aqui, né, pós-Copa, né, conseguiu emendar aqui 5 vitórias seguidas, mas aí já perdeu 2, empatou com o Sander jogando em casa, também perdeu 2 contra adversários difíceis, né. E essa vitória aqui contra o Chelsea foi uma vitória muito importante aí pro Fulham, e o Chelsea também teve um jogador expulso que deu uma colaborada aí pro Fulham vencer. Então vamos aqui para tabela de classificação, a gente vê que o Fulham é o 7º colocado, o Chelsea é o 10º. O Chelsea está bem longe aí, né, bem longe de uma briga por uma Champions League. Tá complicada a situação aí, mas dá para tentar aí pegar aí uma Europa League, é o que tem, né, é o que tem para se contentar. Então tem que pontuar, né, tem que vencer, vencendo aí já passa até o próprio Fulham. Então, cara, jogando em casa, a gente vê que o Chelsea em casa não é um mau mandante, né, não é um mau mandante, ele perdeu apenas para o líder, para o vice-líder, daí empatou com o United, empatou com o Tottenham, que são adversários duríssimos, né. E quando pega uns adversários que não são tão fortes, aí ele consegue vencer, né. Então em casa ele vem fazendo aí, uma campanha até interessante a equipe do Chelsea. A gente vê, chama atenção aqui, dos jogos, todos os jogos do Chelsea em casa, apenas esse teve mais de 3 gols. De resto, tudo tudo under, né. E aqui a gente vê a campanha do Fulham jogando fora de casa, né. A gente vê que o Fulham também não faz uma campanha tão boa, né, venceu apenas 4. Venceu equipes fracas, né, tudo do pelotão de baixo. Então a gente vê que não é nada interessante também a questão de gols, né.
Teve até alguns jogos aqui com emendou 3 jogos com mais de 3 gols, mas de resto tudo jogos under, né, tudo jogos com poucos gols. Mais dados desse jogo, pessoal. A gente vê aqui que o Chelsea não ganhou em 8, né, foi under 13,5 nas últimas 9. Ambas marcam não em 8, né, equipe muito under, equipe do Chelsea. O Fulham marcou primeiro em 8, né, marcou em 8 e under 13,5 nas últimas 10, né, e o 0,5 HT em 9. Então a gente pode ver que, mesmo sendo under, geralmente sai um golzinho no primeiro tempo dos jogos do Fulham. A gente vê a média de gols do Chelsea aqui, 1,70, uma média baixíssima, né, baixíssima mesmo, e do Fulham 2,20, né. O 0,5 HT 40%, 90% como eu falei, o Fulham sempre tem um golzinho no primeiro tempo, mas de resto o e-mail aí já não é tão interessante, e o 2,5 20%, 50%, 3,5 90%, né, o under 3,5 e 100% para o Fulham. Cara, então aí um jogo aí que a gente pode esperar pouquíssimos gols, né. As odds dessa partida, 1,64 para o Chelsea, 6,2 para o Fulham. Bom, pessoal, pré-live eu não vou cravar nada aqui, porque a gente sabe que o Chelsea está oscilando bastante, né. Então vamos deixar aí para ver no live aí, se o Chelsea aí confirma aí o favoritismo jogando em casa, se ele vai conseguir ter domínio total da partida, né, pra gente estar se expondo aí a favor do Chelsea, ou caso contrário, e caso o Fulham surpreenda aí, venha para cima, consiga estar dominante, pô, um late Chelsea aqui tem muita odd para corrigir aqui, caso o Fulham esteja muito melhor na partida. Então eu vou deixar para o live, não vou cravar nada pré-live aqui, mas vamos ver se a gente torce aí para o Chelsea conseguir recuperar a boa forma, né. Então baseado nos números ali e nos dados ali que a gente viu ali da equipe do Chelsea jogando em casa, perdeu apenas 2 para o líder e para o vice-líder, então a gente fez um criar aposta aqui, um dupla chance para a equipe do Chelsea e um menos de 13,5 gols que, cara, bate quase 100% nas 2 equipes. Então, cara, para mim tem muito valor, uma oddzinha de 1,60. Seria a mesma odd que tá pagando para a vitória do Chelsea. Então acho que um dupla chance e um under, muito valor, pessoal, muito valor. E meu placar para esse jogo, 1-0 Chelsea. Tá aí, então 1-0 pro Chelsea. Vamos torcer aí, né? Que reencontre os trilhos aí, né? E entre no caminho. Beleza, pessoal? De análise era isso. Vamos agora para nossa tripla. Nossa triplinha do vídeo aí. Tá contigo, Donelis. Vamos lá. Chelsea e Fulham, vamos pegar empate anula do Chelsea. Le Havre contra o Paris, vamos pegar aí um empate anula também do Le Havre. E Heracles contra o Jungle Trash. Vamos pegar aí a vitória do brabíssimo Heracles. Uma oddzinha de 2,30 da nossa tripla. Excelente odd, pessoal. Fechou, então, 2,30 da nossa tripla aí, da nossa sexta-feira, aí, uma excelente odd. Vamos agora para o nosso parceiro BetGreen aí, pessoal que gosta daquela múltipla da Big Odd, para dar o estouro ali. Sexta-feira se bate e esquece, né? Sextou daí. Vamos então para o nosso joguinho aqui, Sandhausen e Darmstadt, over 2,5. Heracles e o Trash. Heracles para vencer o primeiro tempo. Augsburg e Leverkusen. Leverkusen para vencer. Chelsea e Fulham. Chelsea para vencer. Aqui Paderborn e Düsseldorf. Ambas as equipes marcam. E Le Havre contra o Paris. Le Havre para vencer. Aqui deu uma odd de 22,47. Estão metendo 10 pilinha aqui. Dá 224,70. Se bater, esquece, papai. Não, bem excelente aí. Então, cara, a gente vem com uma assertividade muito boa. São jogos tudo muito bem analisados, pessoal. Então, não se esquece aí de antes de sair do vídeo aí deixar o teu like e vamos deixar para vocês agora a nossa dica top do dia, que é do Brabo, pessoal. Quem acompanha o canal, ele sabe que a gente já fez algumas entradas no Heracles e sempre entra com tranquilidade. Então tá aí, ó, Heracles para vencer, 0,5 gols HT, né? Um golzinho no primeiro tempo,
over 1,5, oddzinha de 1,78, excelente odd. Então, para essa sexta é isso, gurizada. Agora vem final de semana repleto de jogos. Cabeça no lugar, um abraço.